os 81 senadores têm direito a 10 minutos cada um. Depois dessa parte, é a vez dos encaminhamentos, um contra e outro a favor do impeachment, que devem ser feitos em 5 minutos. Só aí vem a votação. Ontem, a presidente afastada Dilma Rousseff foi interrogada por cerca de 14 horas no Senado. O repórter Marcelo Cosme acompanhou o dia no Congresso. A presidente afastada Dilma Rousseff falou aqui no Senado por longas 14 horas. Ela respondeu a perguntas de 48 senadores. Primeiramente, lá no início do dia, ela fez uma fala de pouco mais de 40 minutos, onde negou que houvesse qualquer crime de responsabilidade e pediu para ser inocentada pelos senadores. Ao longo de toda essa segunda-feira, ela se dividiu respondendo às perguntas dos senadores. Dedicou mais tempo aos senadores da oposição ao governo dela e àqueles que também dizem que ainda são indecisos. Depois de todas as falas dos senadores e das respostas da presidente afastada Dilma Rousseff, a acusação ainda fez 2 perguntas. Miguel Reale Júnior e também Janaína Pascoal perguntaram à presidente Dilma Rousseff como, por exemplo, não foram feitos cortes e essas questões ligadas aos decretos. Ela, mais uma vez, disse que não houve crime de responsabilidade e que a culpa da questão econômica é uma crise internacional que abalou todos os países no início de 2015. A gente vai ver agora um resumo do discurso feito pela presidente afastada no plenário do Senado. Dilma entrou no plenário às 9h42. Entre os que acompanhavam da galeria estavam ex-ministros do governo Dilma, o ex-presidente Lula e o músico Chico Buarque. Deputados da base do governo e da oposição também foram ao Senado acompanhar a sessão. Dilma começou o discurso admitindo defeitos e erros. Nesta jornada para me defender do impeachment, me aproximei ainda mais do povo. Tive oportunidade de ouvir seu reconhecimento, de receber seu carinho. Ouvi também críticas duras ao meu governo, a erros que foram cometidos e a medidas e políticas que não foram adotadas. Acolho essas críticas com humildade, até porque, como todos, tenho defeitos e cometo erros. Entre os meus defeitos não está a deslealdade e a covardia. Lembrou mais uma vez que foi presa política durante o regime militar e fez um paralelo entre o processo de impeachment e a ditadura. Não posso deixar de sentir na boca novamente o gosto áspero e amargo da injustiça e do arbítrio. Não esperem de mim o obsequioso silêncio dos covardes. No passado, com as armas e hoje com a retórica jurídica, pretendem novamente atentar contra a democracia e o Estado de Direito. Dilma argumentou que no sistema presidencialista, a perda de apoio político não é razão para afastar um presidente eleito. Não é legítimo, como querem os meus acusadores, afastar o chefe de Estado e de governo por não concordarem com o conjunto da obra. Quem afasta o presidente pelo conjunto da obra é o povo, e só o povo nas eleições. Dilma acusou a oposição de ter feito tudo para inviabilizar o governo. O que se pretendeu permanentemente foi a afirmação do quanto pior, melhor, na busca obsessiva de se desgastar o governo, pouco importando os resultados danosos desta questionável ação política para toda a população. Sem citar o nome de Michel Temer, Dilma criticou o governo interino e o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Quem se acumplicia ao imoral e ao ilícito não tem respeitabilidade para governar o país. Quem age para poupar ou adiar o julgamento de uma pessoa que é acusada de enriquecer às custas do Estado brasileiro e do povo, que paga impostos, cedo ou tarde acabará pagando perante a sociedade e a história o preço de seu descompromisso com a ética. Curiosamente, serei julgada por crimes que não cometi. Antes do julgamento do ex-presidente da Câmara, acusado de ter praticado gravíssimos atos ilícitos e que liderou as tramas e os ardis que alavancaram as ações voltadas
à minha destituição. Repetiu que as acusações contra ela não configuram crime de responsabilidade e falou sobre os decretos de abertura de crédito. Buscam atribuir a esses decretos nossos problemas fiscais. Ignoram ou escondem que os resultados fiscais negativos são consequência da desaceleração econômica e não a sua causa. Dilma também negou que a prática, que ficou conhecida como pedaladas fiscais, tenha ferido a lei de responsabilidade fiscal e voltou a dizer que o processo de impeachment não é legal. Tem-se afirmado que esse processo de impeachment seria legítimo, porque os ritos e os prazos teriam sido respeitados. No entanto, para que seja feita justiça e a democracia se imponha, a forma só não basta. É necessário que o conteúdo de uma sentença também seja justo. E, no caso, jamais haverá justiça na minha condenação. Dilma se emocionou quando falou da resistência à ditadura. Por 2 vezes, vi de perto a face da morte. Quando fui torturada por dias seguidos, submetida a sevícias que nos faziam duvidar da humanidade e do próprio sentido da vida. E quando uma doença grave e extremamente dolorosa poderia ter abreviado a minha existência. Hoje, eu só temo a morte da democracia. E terminou fazendo um apelo aos senadores indecisos. Lembrem-se que no regime presidencialista e sob a égide da nossa Constituição, uma condenação política exige obrigatoriamente a ocorrência de um crime de responsabilidade, cometido dolosamente e comprovado de forma cabal. Lembrem-se do terrível precedente que a decisão pode abrir para outros presidentes que virão. Peço, votem contra o impeachment, votem pela democracia. Muito obrigada. Dilma foi aplaudida por seus convidados e por senadores aliados, o que fez o presidente do Supremo interromper a sessão por alguns minutos. Está suspensa a sessão. Depois do discurso de Dilma Rousseff, começou a fase de perguntas dos senadores. O ministro Ricardo Lewandowski aceitou um pedido do tucano Aloysio Nunes para que os senadores que tivessem o nome citado por Dilma de forma ofensiva pudessem falar depois dela. Fora isso, eles não tiveram direito à réplica. As perguntas foram feitas num prazo máximo de 5 minutos. E Dilma Rousseff usou o tempo que quis para responder aos senadores. A senhora presidenta da República, ela está defendendo o seu mandato, a sua honra pessoal e a sua biografia. Portanto, é natural que nós concedamos a ela uma amplitude maior de expressão. Em nota, o deputado afastado Eduardo Cunha, do PMDB, declarou que o Supremo Tribunal Federal reafirmou a lisura da decisão dele de acatar o pedido de abertura do processo de impeachment. Cunha disse que houve o que chamou de tentativas de barganha para que ele não abrisse o processo de impeachment, que essas tentativas partiram do governo de Dilma Rousseff e que ele não as aceitou. Depois do discurso, foi a vez dos senadores fazerem os questionamentos a Dilma. A primeira senadora a falar foi Cátia Abreu, do PMDB, ex-ministra da Agricultura do governo Dilma. Ela não fez perguntas, usou 5 minutos para elogiar a gestão da presidente afastada e criticar o impeachment. O Plano Safra e suas subvenções foram criadas pelo presidente Collor e só agora virou crime e só agora virou empréstimo. Não tenho dúvida que esse impeachment é uma conspiração que nasceu da vingança sórdida de Eduardo Cunha e ganhou forma na ganância sem limites de um pequeno grupo pelo poder. Dilma agradeceu as palavras da senadora, que também é amiga pessoal dela, e aproveitou o elogio ao Plano Safra para se defender das acusações. É algo muito estranho que, de repente, esses métodos e esse processo sejam questionados, transformando operações que estão previstas na lei em operações de crédito. Eu acredito que esse é um processo que coloca em causa o futuro do país
e coloque em causa o futuro do país, porque nós vivemos num sistema presidencialista. Um sistema presidencialista em que o chefe de Estado e o chefe de governo são a mesma pessoa. Não se pode, nesse sistema, acreditar que sem a base legal para o impeachment, nós estaríamos dentro da normalidade política. Não estamos. A senadora Ana Amélia, do PP, foi a segunda da lista. Disse que o impeachment é legal e fez uma pergunta direta a Dilma. Se um dos seus argumentos para justificar as pedaladas, ou melhor, a fraude fiscal na contabilidade criativa, for a queda da arrecadação, também isso proíbe a lei em nosso país. Por que a Sua Excelência autorizou as dívidas aos bancos oficiais? Esta é a minha questão. Dilma respondeu dizendo que, sem crime, o impeachment é sim um golpe. Aqueles que não gostam que o nome seja golpe, querem encobrir um fato, que além, quando você constrói um crime de responsabilidade sem base real, sem efeito substantivo, ou seja, sem base substantiva, o que se está fazendo é, na verdade, encobrindo uma tentativa de tirar um governo que chegou a este momento pelas urnas por um governo que não teve voto e que está implantando um programa que não foi eleito, que não foi o programa vencedor. O relator da Comissão Especial de Impeachment, Antônio Anastasia, que concluiu que há crime de responsabilidade, perguntou por que a presidente afastada assinou os decretos. Por que este decreto foi assinado por Vossa Excelência, em evidente confronto com a meta, tendo em vista que Vossa Excelência já conhecia, por meio do PLN 5, que a meta não seria alcançada? Nós abrimos crédito suplementar por decreto porque a LOA de 2015 assim autorizou. E mais, ela diz ela fala uma outra coisa. Ela diz que a abertura desses créditos deve ocorrer, eles têm de ser compatíveis com a meta e a obtenção da meta de resultado primário. Ora, senador, a meta de resultado primário é uma meta que quem regula a forma pela qual a programação financeira e orçamentária é feita é a Lei de Responsabilidade Fiscal. A não ser que nós, nessa etapa da vida política do país, rejeitemos a Lei de Responsabilidade Fiscal, o que seria o maior absurdo. O tucano Aloysio Nunes questionou o discurso da presidente de que o impeachment é um golpe. Como golpe? Golpe com a supervisão do Supremo Tribunal Federal? Golpe quando a senhora vem exercendo todo o seu direito de defesa em todas as instâncias, não apenas aqui no Congresso, através do seu ilustre advogado, mas também perante a opinião pública, mobilizando apoios. A senhora sabe que o Supremo Tribunal Federal é o órgão que compete, em última instância, à guarda da Constituição. O que eu estou dizendo, senador, é que se me julgarem sem crime de responsabilidade, senador, é golpe. Eu não estou dizendo, é golpe, é golpe. Agora, a hora que julgarem e condenarem uma pessoa, uma presidente inocente sem crime de responsabilidade, é um rotundo golpe. É um golpe integral. O senador Aécio Neves, do PSDB, relembrou os debates da campanha presidencial de 2014 para questionar a presidente afastada. Questionei Vossa Excelência sobre o fato dos bancos públicos não estarem sendo remunerados pelas ações que fazia, em especial o Banco do Brasil, onde já existia um débito de cerca de 8 bilhões de reais do Tesouro. Vossa Excelência desdenhou e sequer respondeu à minha indagação. Portanto, Vossa Excelência está aqui hoje, respondendo ao Congresso Nacional por ter editado decretos sem autorização do Congresso Nacional e por ter transferido aos bancos públicos o que não fez aos bancos privados as responsabilidades que são do Tesouro em afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal. Digo a Vossa Excelência, e é o questionamento, senhora presidente afastada Dilma Rousseff, que faço. Em que dimensão Vossa Excelência e o seu governo se sentem sinceramente responsáveis por essa recessão, pelos 12 milhões de desempregados no Brasil, por 60 milhões de brasileiros com suas contas atrasadas e uma perda média de 5% da renda dos trabalhadores brasileiros?
Dilma Rousseff rebateu. O que eu tenho dito, afirmei no meu discurso e reafirmo aqui para o senhor, é que a partir do dia seguinte da minha eleição, uma série de medidas políticas para desestabilizar o meu governo foram tomadas, infelizmente. Podemos ter desconhecido o fato que naquelas circunstâncias, com aquela forçação política, nós não conseguiríamos aprovar as medidas necessárias. Mas as medidas que nós propusemos, senador, são aquelas necessárias para esse país sair da crise. Nós não podemos aceitar, senador, que se insista e que se faça a política do quanto pior, melhor. Dilma seguiu recebendo o apoio dos aliados. A cada dia, a cada sessão, a cada testemunha, assistimos à insustentabilidade das frágeis teses da acusação. E confirmamos que não há crime de responsabilidade. E sendo questionada pelos adversários. Porque o que a senhora falou no processo eleitoral, o que a senhora disse com tanta veemência, que não ia subir juro, que não ia faltar comida, a sua veemência no processo eleitoral, a senhora tinha respaldo para isso. Lhe deram respaldo para isso. E a senhora é uma mulher muito inteligente, preparada e tinha conhecimento. Mas a senhora falou isso no processo eleitoral. Agora eu pergunto, quem mentiu no processo eleitoral? Foram os marqueteiros? Foram os que me emitiram as informações? A senhora não tinha as informações? Eu não menti no processo eleitoral, só, senador, que nós não temos uma bola de cristal para antecipar a realidade. Eu sei que todo mundo quer isso. É próprio do ser humano querer controlar o futuro. Só que o senhor não controla o futuro. Nós estamos no reino das estimativas. Cássio Cunha Lima, do PSDB, lembrou das manifestações populares para justificar o pedido de impeachment. Este impeachment não nasceu no Congresso Nacional. Esse impeachment nasceu nas ruas do Brasil. E é por isso que eu quero saudar a representação do povo brasileiro. Eu não concordo com o senhor, primeiro, que esse processo de impeachment veio das ruas de forma espontânea. Nenhum de nós aqui, senador, é ingênuo de não saber quem é que é o responsável pela aceitação desse processo de impeachment. A aceitação do meu pedido de impeachment tratava-se de uma chantagem explícita do senhor Eduardo Cunha, com a qual, infelizmente, vocês se aliaram. O presidente interino Michel Temer evitou comentar a defesa de Dilma e disse que espera com tranquilidade a decisão do Senado. Ele recebeu ministros na residência oficial durante o discurso da presidente afastada e à tarde participou de uma cerimônia com atletas olímpicos no Palácio do Planalto. O presidente em exercício estava no Palácio do Jaburu, acompanhado do ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, quando Dilma discursou no Senado. Os ministros Gedel Vieira Lima, da Secretaria de Governo, Diogo Oliveira, do Planejamento, e Alexandre de Moraes, da Justiça, também foram à residência oficial da vice-presidência ainda de manhã. Temer só deixou o Jaburu para se encontrar com 60 atletas olímpicos no Palácio do Planalto. Sem citar um momento político, disse que é hora de o país se unir. Vocês deram um sentido de unidade absoluta, de união, de fraternidade entre vocês. O que o Brasil mais quer hoje é união. O que o Brasil quer é uma mente sã num corpo são. O Brasil é um corpo são, com a mente sã que os senhores transmitem com o seu exemplo. Perguntado sobre o discurso de Dilma no Senado, desconversou. Sabe que eu não tive tempo? Eu fiquei trabalhando nos despachos, aí não tive a satisfação de acompanhar o discurso. E disse que espera o veredito dos senadores com tranquilidade. Eu sou obediente às instituições, eu espero que o Senado venha a decidir. Em nota, o Palácio do Planalto rebateu o que considerou acusações ao governo interino feitas no debate do Senado. Diz que foram falsas as afirmações de que o governo vai retirar direitos sociais, previdenciários e trabalhistas. Também nega que o governo estuda aumentar a idade mínima de aposentadoria de 70 para 75 anos, vai acabar com o auxílio-doença, privatizar o pré-sal e acabar com a CLT. E conclui que todas as medidas do governo são para criar empregos e equilibrar as contas públicas e que os direitos dos trabalhadores serão respeitados. Manifestantes a favor da presidente Dilma Rousseff e contrários ao impeachment foram às ruas em 11 estados e no Distrito Federal.
Em São Paulo, o protesto terminou em confronto com a polícia. Segundo os organizadores, o ato reuniu 20 mil pessoas. A PM não divulgou o número de manifestantes. O protesto começou pacífico por volta das 6 da tarde. A confusão teve início depois que manifestantes que vinham da Rua da Consolação tentaram avançar pela Avenida Paulista. A Polícia Militar montou um bloqueio com homens da tropa de choque na altura do MASP, para que o grupo não avançasse em direção à sede da Fiesp. Manifestantes tentavam argumentar com os policiais. Ao longo de todo o percurso, manifestantes fizeram barricadas, ateando fogo a latas de lixo e outros objetos. Foram dezenas de fogueiras. Os bombeiros foram chamados para ajudar a controlar as chamas. Os policiais receberam reforços da tropa de choque e foram afastando os manifestantes com bombas de gás lacrimogênio. Os manifestantes recuaram em direção à Consolação. A polícia usou os blindados da tropa de choque para apagar e retirar as barricadas. O protesto terminou pouco depois das 9 da noite. Em Brasília, manifestantes pró e contra o impeachment protestaram em frente ao Congresso Nacional. A maior concentração aconteceu no fim do dia, mas ainda ficou abaixo do que era esperado. Segundo a Polícia Militar, 1.500 manifestantes contrários ao impeachment se concentraram na esplanada dos ministérios. A favor eram 200. A movimentação começou de manhã, com um grupo de 350 manifestantes em apoio à presidente afastada Dilma Rousseff. Amarrada a uma cruz, um manifestante solitário dava apoio ao impeachment. Desde a meia-noite desta segunda-feira, a esplanada dos ministérios está fechada para o trânsito. Os carros só voltam a circular na área em torno do Congresso quando acabar o julgamento. O acesso de pedestres também está bloqueado por grades.